consagro a Ti essa transmissão, eu entrego a Ti tudo que vai ser dito aqui. Toca, Senhor, nos lábios da Tati, fala conosco aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Estamos à sua disposição, queremos alimentar o nosso espírito com a Tua palavra, Senhor. Tu és bem-vindo nessa transmissão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então eu vou ler Oséias 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente, a noite toda. Pela manhã, queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem, e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. São como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada, por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Falando um pouco sobre Efraim. Efraim, ele significa frutífero. E a pessoa, Efraim, ele era o filho mais novo de José. E ele foi abençoado com uma porção dobrada pelo seu avô Jacó. Ali a gente encontra essa passagem em Gênesis 48, 17 e 20. E nesse caso, Efraim era a tribo de Efraim, que era a principal tribo do Reino do Norte. É uma das principais tribos ali de Israel. E o desejo de Deus era curar Israel. Só que quanto mais ele tentava curar, quanto mais ele chamava seu povo, mais as maldades vinham. Então, quando se trazia a luz, mais os pecados deles eram expostos, né? E ali fala, ali do capítulo 1 ao do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre, descreve um pouco sobre os pecados deles. Ali fala ali, no 2 ali, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Todos os pecados deles vinham à tona, e eles se esqueciam que Deus era onipresente e onisciente. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo todo o pecado deles. E mesmo assim, eles não se importavam com isso. E ali mostra
principalmente nesse capítulo, fala sobre a hipocrisia, fala sobre a falsidade que havia entre eles, o quanto eles queriam agradar os reis ali, fala os príncipes, os reis, e como era mentiroso querendo agradar eles, eles preferiam agradar a homens do que agradar a Deus, eles queriam fazer a vontade deles e não fazer a vontade de Deus. Eles nem olhavam para Deus, na verdade, né? Eles simplesmente esqueciam quem era Deus. O povo, ele não tem consciência, até anotei aqui, o povo não tem consciência, mas apenas finge um amor a Deus, mas na realidade age com falsidade comparada a um fogo em um forno. Que ali nos primeiros versículos ele compara como um forno, né? Um estado em que a maldade está ardendo, esperando o momento de causar mais destruição. Então, que era como um fogo que vinha, aquele desejo ardente de pecar, e todos eles estavam ali envolvidos. Não só o povo, mas também os líderes, aqueles que eram para ensinar a verdade, que era para ensinar o temor a Deus, eles também estavam todos corrompidos, né? Então, ali eu anotei alguns pecados: hipocrisia, engano, a falsidade, mentira, adultério, intrigas, malícias, corrupção, apostasia, idolatria. Mais ou menos o que eu achei só aqui nesse capítulo, né? Mas é óbvio que tem muito mais em toda a história de Oséias. Mas o que mais me chama a atenção é isso aqui. Eles não estavam nem aí para Deus. Era como se Deus não fosse onipresente, onisciente, como se ele não estivesse vendo. E Deus está vendo. E hoje Deus está vendo também a gente. Deus também está vendo o nosso pecado. Ali no 8, a partir do 8, né? Que ele começa ali. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Deixa eu aqui, vou pegar as minhas anotações aqui. Bolo que não foi assado corretamente. O que acontece com o bolo? Ele tem que ser virado. Então, pela negligência do cozinheiro, ele não foi virado. Como eu falei ali no início, os príncipes, os sacerdotes que deveriam ensinar o povo, eles não estavam ensinando o povo, porque eles estavam na corrupção também. Então, eles também, como cozinheiros, eles deixaram de virar o bolo, né? Mas o que é esse bolo? Esse bolo, você tinha que virar dos dois lados para assar. E esse bolo, ele não foi cozido de verdade. Ele é Efraim é um bolo que não foi virado. Ele foi cozido, queimado, por um lado só, mas por dentro ele estava cru, né? Aqui daí, o que isso quer dizer? Por quê? O que isso tem a ver? Efraim, eles misturaram-se, a tribo, o povo, eles estavam se misturando com todo tipo de ímpio, né? Com todas as maldades. Eles que eram para ser o povo escolhido, que tinha a bênção dobrada, eles que eram a mais importante das tribos, eles estavam se contaminando com todos os outros povos, com todos os ímpios, e praticando todo tipo de maldade como os ímpios praticavam, né? Então aqui, eles estavam perdendo a identidade deles. E Efraim mistura-se com todas as nações, virou aquela mistura toda. E Efraim é um bolo que não foi virado, que ele não foi cozido corretamente, foi só cozido de um lado e do outro lado ele estava cru. Aqui vem uma reflexão sobre nós também, sobre os cristãos. Será que nós estamos sendo cristãos cozidos? Depois eu volto aqui. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. Eles estão tão unidos ao pecado das outras nações e de todos os outros que estavam ali com eles estavam tão contaminados que eles nem percebiam que eles tinham perdido a identidade deles, de nação santa, de tribo abençoada. Estrangeiro suga sua força, seu cabelo vai ficando grisalho,
eles iam ficando cada vez mais velhos, envelhecidos e fracos, né? Perdendo aquilo que Deus tinha dado a eles. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, eles não se voltam para o Senhor. Mesmo eles enfraquecendo cada vez mais, eles não se voltavam para o Senhor. Eles não buscam a Deus. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Por que uma pomba enganada? Porque ali nessa questão aqui que ele compara com as aves, o Egito e a Síria, elas eram duas superpotências na época, né? E o que eles queriam? Eles queriam comer a Israel, né? Eles queriam dominar Israel. E a pomba aqui, facilmente enganada, em vez de buscar a Deus, a força, em vez de buscar a Deus, eles iam lá e buscavam exatamente nas potências que queriam destruir eles. Eles se uniam aos inimigos, em vez de buscar a Deus. E daí aqui, por isso que tem essa comparação com aves, né? Aí aqui, de novo, né, como eles se afastaram de mim, que a destruição venha sobre eles, se rebelaram contra mim, também tem um espírito de rebelião aqui, né, de rebeldia também, acho que eu não coloquei, acabei de achar um aqui também. E eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Isso aqui foi muito forte para mim, eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. A hipocrisia. Aí eu volto lá para o bolo, que daí eu queria comentar, né, de novo. Quantas pessoas hoje, quantos cristãos hoje, será que nós hoje estamos cozidos? Será que o nosso clamor é verdadeiro? Será que o nosso coração queima por Jesus, queima por Deus? O nosso coração, porque assim, vamos nos ver agora, né? Nós como um bolo, então, a gente está cozido por fora como aparência de cristão e por dentro o nosso coração está queimando ou ele está cru? Ele queima pelo pecado ou ele queima pela presença de Deus? Então, essa comparação. Muitos cristãos hoje estão indo para a igreja, como até o Flávio comentou ontem, sobre o cão, né, ou sobre o cachorro que ia para a igreja e se achava que era cristão, né, tipo, não era cristão, só porque ia para a igreja. E muitos, aqui, exatamente isso que ele quer dizer também, que muitos cristãos hoje são como esse bolo, que por dentro está cru, não ferve o amor de Deus, e está clamando a Deus, está indo para a igreja, mas realmente o coração não é de Deus, né? É a hipocrisia, que ele estava falando sobre a hipocrisia. E daí me fez pensar, né? Quantas vezes a gente fica dividido entre servir a Deus e servir ao mundo, porque qual que foi o pecado aqui da tribo de Efraim, na verdade de Israel? Porque eles foram se contaminando cada vez mais com o mundo. Será que nós estamos tendo o posicionamento de Efraim ou o posicionamento da nação escolhida? Porque a Bíblia fala também que nós somos povo, geração eleita, nação escolhida para ser luz, para fazer a diferença. Assim era a tribo de Israel. A tribo de Israel, ela foi feita para influenciar todas as outras nações. Nós, como povo de Deus, também somos escolhidos para influenciarmos positivamente todas as outras nações, todas as outras pessoas. Mas será que nós temos sido essa luz? Ou será que o pecado ainda queima na gente como o forno? Aqui eu coloquei, será que nós estamos divididos entre servir ao reino e servir os nossos próprios interesses? Porque, gente, vamos falar bem a verdade, no nosso dia a dia, a gente na faculdade, a gente na escola, a gente no trabalho, a gente com os vizinhos, a gente com os amigos, a gente vive no mundo, mas a gente não é deste mundo e a gente não deve amar este mundo. Será que nós estamos verdadeiramente sendo luz deste mundo ou a gente está se contaminando com eles? Será que a gente realmente está amando a Deus?
da forma da forma que ele quer? Ou será que ainda existe um resto de hipocrisia em nós, uma falsidade em nós? Será? Sabe? Tipo assim, eu comecei a meditar sobre isso. Senhor, que o seu amor queime em mim. Que eu não ame o mundo, nem as coisas deste mundo, mas que o meu coração, ele seja queimado pelo Espírito Santo. Porque o nosso fogo, o fogo hoje é o fogo do Espírito Santo. Que a gente possa buscar este fogo do Espírito Santo. E não mais esse fogo do pecado, e não mais essa que nos deixa cru por dentro. Eu acho que, eu falei, repeti, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mais ou menos, se não durante a conversa depois. Mas Deus sempre em primeiro lugar. É sobre isso mesmo. A gente não tem que ter aparência de cristão, a gente tem que ser cristão. Até voltando ali essa semana que o Flávio falou, sexta-feira, né? A gente não tem que ter aparência de cristão, a gente tem que ser cristão e a gente tem que buscar a presença de Deus, ler a Bíblia, não só ir para o culto, mas fazer jejum e buscar essa santidade, né? E é tudo sobre isso. Até porque aqui o capítulo 7 é a continuação do 6. Então, por isso que é muito forte, né? Tanto o que o Flávio falou na sexta, como a minha parte aqui agora, vai a continuação, né? Sobre isso. Então, e esse povo, ele estava, o Efraim, Israel, eles estavam perdendo a sua força espiritual e não estavam percebendo. E será que nós não estamos percebendo também quando muitas vezes a nossa amizade com o mundo tem nos influenciado e a gente não tem percebido também, sabe? E muitas vezes a gente vai enfraquecendo sem perceber. Isso também é uma coisa que me chamou a atenção aqui. No 7:14, aqui ele também fala... Aqui, não, no 16, sobre o arco defeituoso. 16, eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada. Arco defeituoso me chamou a atenção. O que é o arco defeituoso? É que ele perde o alvo, né? E será que a gente está realmente com o alvo focado, foco certo para Jesus? Ali o povo, na verdade, não ali, todos nós, né? Qual é o nosso foco? Buscar a Deus, adorar somente a Deus. E esse perder o seu alvo nos prejudica, porque a gente, sem perceber, a gente se afasta de Deus. Então, que a gente mantenha esse alvo e esse arco sem defeito. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Era isso. Então, era isso que eu anotei, né? Isso, arco defeituoso, flechas desgovernadas, né? Então, o nosso foco, o nosso alvo, não deve ser ganhar a vida em abundância do tipo, eu preciso ter prosperidade aqui. Não, o nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo. A gente não está aqui para ser rico, a gente não está aqui para ganhar esse mundo dessa forma. A gente está aqui para ganhar almas, a gente está aqui para ser luz, a gente está aqui para adorar a Deus. Esse é o alvo, esse é o foco, né? E muitas vezes a flecha desgovernada não aponta para Cristo. E nos mata, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, assim, por que esse povo estava todo perdido? Porque eles estavam cheios de pecado. Então, quanto mais o pecado vem, mais a dor vem também, né? E aqui fala que eles procuravam as outras nações para pedir ajuda, tipo o Egito e a Síria. Por quê? Porque eles estavam com dificuldades. E será que nós, quando nós estamos com as nossas dificuldades,
A gente não tem pedido ajuda para o mundo? Né? É uma reflexão também. Quantas vezes a gente está com uma dificuldade, está com um problema, e em vez de a gente apresentar para Deus, a gente orar, a gente jejuar, a gente vai e pede uma ajudinha para o mundo, ou para as pessoas que estão no mundo, que não têm sabedoria nenhuma para nos auxiliar ou nos orientar. Então, é sobre isso, essa palavra que, se a gente for analisar, é muito forte, e tem muita mensagem, assim como toda a Bíblia, né? Mas trazendo para os nossos dias, que a gente possa buscar a Deus, que a gente tem... Primeiro, essa meditação, assim, que eles não estavam nem aí para Deus, e se esquecendo de que Deus está vendo. Gente, quando nós estamos pecando, Deus está vendo. As nossas ações, Deus está aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala em Filipenses, perto está o Senhor. E quando eu lembrei disso, e quando eu li isso daqui, eu fiquei, nossa, gente, sabe aquela mentira que eu falei ali? Deus estava perto, Deus estava vendo. Sabe aquela vez que eu fiz aquilo ali? Deus estava perto, Deus estava vendo. Sabe aquela vez... Gente, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, assim, não é de qualquer jeito que a gente tem que ter a nossa vida, e a gente não pode se contaminar. A gente tem que permanecer em Cristo e buscando a Deus. Amém? É sobre isso. O que eu anotei, as anotações, e é sobre isso. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok, então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por este momento, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, e que Seu Espírito Santo possa, Senhor Deus, ministrar essa palavra, Pai, em nossas mentes, em nossos corações, e que seja cancelado, Senhor Deus, renunciamos, Senhor Deus, todo o amor ao mundo, ó Pai, renunciamos nesse momento, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti, Senhor Deus, e que o nosso coração, Senhor Deus, se encha com a Tua palavra, e que o Espírito Santo venha ministrar essa verdade, Pai, dentro de nós, para que o nosso coração queime, Pai, não mais com hipocrisia ou falsidade, mas queime o Teu amor, ó Pai, para que possamos ser luz, Senhor Deus, aonde estivermos, para que possamos ser luz, Pai, aonde formos, Pai, que a gente não se contamine, meu Deus, em nome de Jesus, guarda-nos, Pai, guarda a nossa mente, Senhor, guarda nosso coração, Pai, Tu tens total domínio, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai, sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas ações, ó Pai. Te entregamos a Ti, Senhor Deus, a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por este dia, por esta noite, Pai, e te pedimos a Tua bênção e da Tua proteção, Senhor, para que tenhamos uma noite tranquila, Senhor, e amanhã ao acordarmos estejamos cheios da Tua paz, da Tua sabedoria e do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.